Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro do que eu espero que sejam muitos vídeos do CEM, o Centro de Estudos Monarquista. Aqui falaremos mais sobre o Brasil, a monarquia e a restauração monárquica, que é por direito e legitimidade o verdadeiro sistema governamental do Brasil. O vídeo de hoje ele vai ser basicamente uma revisão de um post que a gente fez lá no Instagram sobre os 10 motivos para ser monarquista, que é de minha autoria, e eu gostaria de comentá-los eles um pouco mais para que fique claro a todos que ainda não compreenderam, sendo apenas um texto. Durante toda a história do Brasil, tanto como colônia, tanto depois da emancipação, o Brasil ele sempre teve uma grande presença monárquica. Seja o rei de Portugal, ou seja, o nosso próprio rei ou imperador, lá em 1822, fato é de que a cultura do Brasil, na história, sempre foi monarquista. Isso mudou de forma drástica após o golpe republicano, onde claramente, como conta-nos a história, o governo republicano fez questão de apagar símbolos, menções e tudo o que lembrasse aos tempos do imperador, coisa que é muito comum em novos governos que surgem, inclusive quando eles não têm popularidade, como é o caso da República Brasileira, de apagar tudo que memória ao sistema passado, ao sistema antigo, que tinha o apoio popular de fato. A monarquia no Brasil, após o golpe republicano, ela sofreu uma grande pressão e uma grande perseguição. Até a Constituição de 1888, era proibido os monarquistas se organizarem em grupos políticos oficializados, sendo considerado crime dentro da Constituição Federal até então. Isso monta muito do que foi o passado e de quão cruel ele foi. Porque após o golpe republicano nós tivemos, não só a família imperial foi exilada, nós tivemos assassinatos, tivemos a perseguição da Guarda Negra, que nós também já fizemos um vídeo no nosso canal do Instagram, que é um outro colega meu que também é administrador da conta, e o governo republicano sempre se encarregou de tirar do coração das pessoas o sentimento monárquico que teve sempre tão presente no nosso país. Isso foi um trabalho de propaganda, isso foi um trabalho de imprensa, isso foi um trabalho social que levou muito tempo, mas que hoje eles colhem o fruto. Pois para a maioria das pessoas hoje a monarquia é algo longínqua, não é algo que a gente tem a ver, é algo muito distante do nosso país e algo irreal para a nossa realidade e sociedade. Mas a verdade é que hoje, diferente dos nossos antepassados, nós temos um grande acesso a informações que eles não tinham. Hoje temos a internet que beneficia tanto para a difusão tanto da verdade como da mentira, e cabe a nós verificarmos o verdadeiro lado da história, sendo ela a verdadeira e a mentirosa. E hoje, como o nosso objetivo é trabalhar em prol da restauração monárquica, falaremos de alguns motivos básicos, 10 para ser mais exato, que, pelo menos para mim, me faz ser monarquista e porque eu cheguei a essa decisão. Bom, vamos lá. O primeiro motivo que eu gostaria de destacar aqui é a respeito da continuidade de um projeto nacional. Um dos maiores problemas da nossa república atual é a questão da continuidade de um amplo projeto de desenvolvimento nacional. Nós vimos isso poucas vezes na história, sendo mais preciso na Era Vargas. A Era Vargas, ela nos conta muito do que é necessário para esse desenvolvimento. Na nossa atual república, o sistema de luta partidária destrói o país de forma tamanha. Vimos isso no passado e vimos isso muito presente no governo de Jair Bolsonaro, que antecedeu o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Funciona da seguinte forma: o governo atual, que tem bons projetos e tenta colocá-los em prática, esses bons projetos que beneficiam a população tornam-se uma arma contra a oposição, que não tem nenhuma proposta a não ser a difamação, a calúnia e prejudicar o atual governo. Isso implica que todo e qualquer benefício que o povo recebe do atual governo prejudica a oposição, pois ela perde credibilidade para a próxima eleição. Isso nos leva ao que acontece muito hoje no Brasil, onde a oposição não vive de lutar contra o que ela considera errado, mas de lutar contra todos os bons projetos do atual governo, porque se eles forem devidamente aprovados, torna-se uma arma contra a oposição
que fica descredibilizada para a próxima eleição. Isso faz com que os bons projetos fiquem parados e sejam sabotados, que as pessoas deixem de ser beneficiadas simplesmente por uma luta partidária e pela fome de poder da oposição, que vai tentar, de todas as formas, prejudicar o atual governo para que ele não tenha bons motivos para ser reeleito na próxima eleição. Quem tocava muito nessa tecla era o ex-ditador da Líbia, Gaddafi. Sim, no livro verde dele, ele vai falar muito sobre a questão do presidencialismo e como ele prejudica o sistema de desenvolvimento. A era Vargas, podemos tirar dela uma das maiores lições, é de que para se ter desenvolvimento, precisamos de tempo. Ora, não seria possível que Vargas fizesse tudo o que fez em 5 anos de um mandato normal. Para que ele desenvolvesse o Brasil como desenvolveu, precisou de 15 longos anos, passando por crises econômicas, revoluções, seja a revolução que ele foi eleito, a Revolução de 32, a intentona comunista, a Segunda Guerra Mundial. E ainda assim, com todos os problemas, ele conseguiu desenvolver. Porque houve tempo. Tempo para trabalhar, tempo para pôr em prática uma filosofia que a longo prazo traria frutos benéficos para o Brasil, como trouxe. A monarquia tem uma vantagem clara nesse aspecto, porque quando você tem um monarca que vai passar muito tempo no poder e a luta partidária ela é substituída completamente para a Câmara e para a questão do primeiro-ministro, o que ninguém da população vai querer lutar de certa forma por um partidário de primeiro-ministro. Isso, primeiro, acaba com as lutas partidárias que dividem a população e canalizam toda a força em prol da nação, que é a única... Como é que eu posso dizer? Ela é a única especial que possa receber toda essa canalização de forças para desenvolvê-la. E isso traz à tona a continuidade de um projeto amplo de desenvolvimento nacional numa única filosofia, que é a do imperador. Obviamente que você tem aí a questão do rodízio de primeiros-ministros, mas isso nunca afeta a questão do desenvolvimento, pois a luta partidária dentro de uma monarquia ela não pode desestabilizar nenhum governo ou impedir bons projetos que passem, pois é completamente uma luta de legislativo e nunca de executivo. Uma das frases que mais marcam a República é a de Juscelino Kubitschek, que desenvolveria o Brasil 50 anos em 5. Isso fala muito do que é a política republicana no Brasil. Ela é feita de promessas mentirosas e ela é feita de promessas que não podem ser cumpridas, obviamente. Ele nunca conseguiria desenvolver o Brasil 50 anos em 5, porque para se desenvolver um país nesse tamanho precisa de tempo, muito tempo, coisa que em nenhum ponto a República pode oferecer. Primeiro, pelo pequeno tempo de governo. Segundo, pelas lutas partidárias que destroem o executivo, o que atrapalha muito a questão do desenvolvimento. Somente a monarquia é capaz de proporcionar um desenvolvimento estável para o país, canalizando todas as forças em prol de um objetivo só, que é o desenvolvimento nacional, independente de seja quem esteja no comando, Partido Conservador ou Liberal. Bom, o segundo motivo é a questão da tradição e legitimidade. Essa eu já falei um pouquinho na introdução, mas eu vou reiterar um pouquinho do que eu falei. Bom, a história do Brasil, desde a colônia até o Reino Unido e até a separação definitiva de Portugal, ela sempre foi monarquia. Isso implica dizer que durante toda a história a monarquia nos foi herdada como cultura. Isso vai dizer muito lá em 1822, porque somente a presença do então príncipe regente Dom Pedro é que foi capaz do Brasil se unificar e se tornar um império unido. A gente sabe que existiam diversos movimentos separatistas no Brasil, e se não fosse a presença de Dom Pedro I, o Brasil seria hoje várias repúblicas fragmentadas e dificilmente teria a União Nacional, que a coroa brasileira na época conseguiu regimentar juntamente com José Bonifácio. Também gostaria de destacar que o nosso querido imperador, durante toda a sua presença no Brasil, ele sempre gozou de boa fama. Sempre gozou de muita boa fama e sempre foi muito popular, seja nas camadas mais baixas da população, como as escravas e a de trabalhadores livres, seja durante a elite. Algumas poucas pessoas descontentes, como os cafeiros paulistas, que eram republicanos e queriam mais autonomia dentro do governo, queriam deter o controle do governo, esses eram contra a monarquia, e também os maçons, que na época sofreram algumas represálias. Bom, como eu também já falei, gostaria de reiterar novamente,
é de que o sentimento monárquico ele não foi expulso do seio da população de forma natural. Foi um trabalho de propaganda e de imprensa, um trabalho que foi feito às armas do exército e com muita descrença popular em cima da monarquia. Isso tudo foi feito durante o início da República. O governo de Deodoro ele não houve apoio nenhum, não houve apoio popular, e ao menos a população sabia do que se tratava a deposição do imperador Dom Pedro II. Para regimentar apoio popular, Deodoro tratou de garantir aos bancos que eles pudessem imprimir papel moeda à vontade. Isso causou uma das maiores crises da época e da história do Brasil. Fala muito sobre a questão da impopularidade do novo governo, onde ele teve que barganhar um dos pontos principais que o governo imperial ele tinha controle, que era sobre a emissão do papel moeda para vários bancos, assim desvalorizando a moeda e trazendo uma crise econômica geral ao Brasil. Para legitimar a República, Deodoro tratou de mudar símbolos, criar novos heróis e perseguir todos aqueles que tentassem usar contra a sua autoridade e a autoridade da nova República que nascia. Bom, o terceiro motivo é sobre ética de trabalho e legislativo. Sabemos que no Brasil, um dos principais problemas, sem dúvida, é o legislativo, que só no ano 2023 vai gastar nada mais nada menos do que 13 bilhões de reais apenas para manter o Congresso de pé, sustentando 594 parasitas que recebem um salário de 33 mil por mês, mais alguns auxílios que somam no total aproximadamente 100 mil reais. Num país que passa por tanta crise, num país onde a maioria da população é muito pobre e precisa de muita ajuda governamental, num país que investe menos de 3% de todo o seu PIB na educação, sem dúvida esses 13 bilhões fazem falta para serem reinvestidos em qualquer outro lugar. No sistema monárquico, sem dúvida, teríamos uma mudança drástica tanto no número como nos gastos de parlamentares. Muito pelo fato da extinção de partidos políticos desnecessários e de origens sanguinárias, onde dentro da monarquia nós temos um bipartidarismo do Partido Conservador e do Partido Liberal, que durante um curto período de tempo eles revezam o poder como primeiro-ministro e assessor direto do imperador, o que vai causar a extinção de partidos políticos antidemocráticos, como o Partido Comunista, que é um partido sanguinário, e tantos outros são desnecessários que não fazem diferença alguma no âmbito nacional de trabalho. Isso remonta também à questão de gasto com eleição, que com dois partidos seriam bem menores, número de parlamentares seriam bem menores, e também sobre a ética de trabalho dentro do legislativo, onde o poder do imperador, que é incontestável, num longo período de tempo, em tese, nada ele deve querer dos parlamentares e nada os parlamentares possam oferecer a ele em troca de algo ou de aprovação de alguma coisa, já que ele é o imperador, tem um poder incontestável e o legislativo aí é só mais um peão e não pode interferir diretamente no executivo. Isso implica, em tese, uma diminuição da corrupção, que é questão de lógica já, e também uma diminuição de gastos com política num país que tanto precisa de realocação de recursos, seja para a educação, seja para a saúde. Outro ponto importante do terceiro tópico é sobre o poder moderador, que é criticado por muitas pessoas, mas que, na minha compreensão, parte de uma reflexão bem cética sobre como os seres humanos são. Sabemos que o ser humano, quando ele tem poder, ele se torna muito altivo. Inclusive, nós temos o ditado, se quiser conhecer o homem, dê poder a ele. Na nossa atual república, inclusive na Constituição, consta lá, Ulisses Guimarães tem a famosa frase de que os três poderes são harmônicos entre si. Isso, na verdade, é uma farsa, e nós podemos observar isso facilmente dentro da política nacional, onde nós temos três poderes nada harmônicos, isso não é um problema, que interferem todos eles em cada um dos outros. Na monarquia, em vez de três, nós temos 4 poderes constituídos. O quarto é o poder moderador, que fica a serviço do imperador, que tem por direito intervir em algum dos poderes quando ele está fora de sua competência, o que vemos hoje muito no Brasil, e certamente desagradaria muito aqueles que fogem às suas competências de trabalho hoje. Isso é o maior dos motivos dos poderosos não quererem a volta da monarquia. Bom, o quarto tópico vai falar sobre bússola ética, moral e padrão familiar. Nós sofremos muito hoje no Brasil com a questão de bons exemplos. Nós sabemos que o ser humano, inclusive isso é explicado cientificamente pelo efeito manada, o ser humano
ele sente a necessidade de fazer tudo aquilo que está em alta. Isso vem da moda, isso vem de coisas supérfluas, isso vem do consumismo desenfreado. O ser humano ele tende a querer imitar os altos padrões da sociedade. Não negando este fato, que por si só já é incontestável, nós devemos prezar por ter uma elite completamente nacional, uma elite dotada de bons valores, uma elite dotada de valores cristãos e que seja uma bússola ética moral para a população que, em tese, muitas pessoas vão seguir. A família imperial, tanto no passado como no presente, ela sempre teve um papel muito importante nessa questão. Não há maior elite do que a família imperial. Isso não significa que ela seja mais poderosa ou mais rica, mas de que o peso dela na mídia e na vida das pessoas é muito grande, e a gente pode ver muito isso na questão da monarquia inglesa, né? Bom, nós sabemos falar sobre família, nós sabemos do histórico dos imperadores e das inúmeras amantes que eles tiveram, mas hoje já não há muitos escândalos dentro da família imperial. O papel que a família imperial tem dentro da sociedade como bússola moral implica muito na questão de dar um norte para essas pessoas que sempre veem na elite um espelho do que elas querem ser. Isso vem de padrão familiar dentro da família normal, que é a família cristã. Isso vem da questão de princípios, de valores, de fidelidade. O imperador, ele não pode aparecer na mídia como um depravado, como muita gente vê entre os presidenciáveis. Muitos deles envolvidos em corrupção, muitos deles com escândalos de infidelidade, muitos deles com escândalos de comportamentos nada honráveis. Bom, Maquiavel vai falar que ainda que um líder não tenha tudo aquilo que ele aparenta ter de virtudes, ele deve sempre aparentar ter. Isso é muito importante, porque com o peso que você tem de ser elite, você deve aparentar em todas as hipóteses, ainda que você não tenha todas as virtudes cristãs, todas as virtudes de caridade, todas as ações honráveis devem estar presentes em você, ainda que você não tenha na mídia. Para algumas pessoas, pode parecer uma atitude falsa, uma atitude não natural. Mas vamos ser sinceros, como elite, você tem que espelhar sempre o melhor. Isso já acontece por si só. As pessoas precisam se esforçar para, ainda que não tenham, serem dotadas publicamente de virtudes e atitudes honráveis. Isso vai criar uma cadeia na sociedade, como eu já falei do efeito manada, que é cientificamente comprovado que o ser humano ele tende a imitar ao outro quando isso está em alta, de que todos os princípios, ações e valores sejam replicados desde as camadas mais baixas da sociedade, tanto aqueles que estão mais altos, tentando atingir o nível de elite. O quarto ponto, ele vai falar justamente sobre isso, o peso do imperador como bússola ética, moral e familiar. O quinto tópico ele está de certa forma ligado diretamente ao quarto. O quinto ele vai falar resgate do sentimento cristão e fortalecimento da religião na sociedade. Bom, é inegável que o Brasil é um país cristão. Isso é fato. Inclusive porque ele foi colonizado por portugueses, inclusive por muito do que temos hoje foi iniciado pelos jesuítas portugueses, que foram expulsos após um tempo. Isso também implica dizer, inclusive na nossa Constituição lá de 1824, ela fala claramente que ela não adota o catolicismo na época como religião oficial. Ela dá continuidade ao catolicismo como religião oficial. Nós herdamos o cristianismo antes como cultura intrínseca à vida dos homens do que como religião de Estado. Após o golpe republicano, nós temos uma das maiores barbáries. Lá em 1891, nós vamos ter a criação do Estado laico. O Estado laico é um Estado ateu. O Estado laico é um Estado satanista dentro de um país cristão. Isso implica dizer também que todo cristão cético ele deve ser monarquista, independente se é católico ou protestante. O maior objetivo aqui é que, com a restauração da monarquia, nós temos a volta do cristianismo para o centro gravitacional da sociedade, o lugar onde ele sempre deve estar. O cristão que considera a igreja apenas uma mera instituição religiosa, ele erra e erra muito, porque ela é uma instituição religiosa e social. Ela deve estar presente em todos os pequenos momentos da vida, seja na oração matinal escolar, seja nas cédulas que nós ainda temos, Deus seja louvado, seja no Tribunal da Justiça, onde temos lá um crucifixo, uma imagenzinha de Jesus. Em todos os pequenos pontos da sociedade, para onde nós olharmos, devemos ter grande influência do cristianismo. Bom, com a restauração monárquica, o catolicismo voltaria a ser religião oficial, certo? Bom, em minha humilde opinião, não.
Sou protestante, né? Não me arrependo disso, creio que estou no caminho certo. Mas o grande objetivo aqui é unificar as forças cristãs em prol do desenvolvimento e hegemonia social, cultural dentro do país. Se por acaso o catolicismo fosse adotado hoje como religião oficial do Estado, onde a cada dia ele perde mais o posto de maior religião do país, teríamos de novo uma nova briga entre o protestantismo e o catolicismo, causando mais uma divisão dentro do império, sendo restaurado já em cima de uma briga. Não se trata de renovar a briga entre protestantismo e catolicismo. Se trata de unificar as forças e de fortalecer a hegemonia cristã no Brasil em todos os sentidos, principalmente na educação e na formação das crianças. Isso é algo muito, muito importante, pois nós sabemos que muitos dos problemas que nós temos hoje é a falta da presença do cristianismo na sociedade, seja na justiça deturpada e nas suas ações pérfidas, seja dentro do sistema educacional tão pútrido e miserável que doutrina nossas crianças ao completo abismo e a se afastar impiamente de Deus. Bom, a monarquia ela não é garantia de uma segurança cristã. Vemos hoje na Inglaterra, após a morte da Rainha Elizabeth, o anglicanismo se esfacelar com doutrinas progressistas, a ponto de algumas pastoras de lá sugerirem adotar um novo termo para Deus que não seja pai, seria parente, porque para eles Deus não teria gênero e seria um baita do machismo classificar Deus como pai. Isso mostra que a monarquia ela não é garantia de cristianismo, mas ela é o primeiro passo, porque uma república ateia como é hoje, ela traz todas as religiões e afirmam que todos os deuses, em tese, são reais. Com a volta da monarquia não se trata de perseguir e oprimir outras pessoas que têm outras crenças e outras religiões. Trata de afirmar algo lógico e real. A supremacia cristã no Brasil, ela é fato, ela é cultural e ela é histórica. O Brasil foi feito, fundado e construído por cristãos. E a hegemonia desse país pertence aos mesmos. O sexto tópico diz: unidade nacional e força popular. Eu já falei sobre isso no tópico anterior, que eu não me recordo agora, mas isso também remonta à questão... lembrei, acho que é o quarto, sobre legislativo e ética de trabalho. Bom, em tempos tão difíceis como esse, onde o globalismo toma conta e o liberalismo destrói as empresas nacionais por todas as partes, e num momento de muita dificuldade para o Brasil, onde até a Petrobras está balanceada, é muito importante que tenhamos um novo polo de unidade nacional. Ninguém na República atual tem as condições de fazer isso. Muito pelo contrário. O poder que a República tem é a de dividir irmãos de um mesmo país em torno de brigas político-partidárias que não nos levam a lugar nenhum. Vimos isso novamente no governo de Jair Bolsonaro e nesse governo de Luiz Inácio Lula da Silva, onde nos 4 anos de Jair Bolsonaro tivemos muita briga e discussão entre a população partidária, onde você está, eles ou nós, os maus e os bons, a direita e a esquerda. Isso causa uma divisão nacional e definitivamente não é isso que queremos hoje. Isso só nos levou para um buraco, porque em 4 anos de Jair Bolsonaro nós construímos quase nada, mas perdemos muita coisa. Perdemos a Eletrobras, perdemos tanto dinheiro, perdemos tantas vidas em meio de brigas político-partidárias completamente alheias às nossas vidas. Somente o imperador, e essa é a maior verdade, que ninguém quer aceitar, somente o imperador é capaz de canalizar todas as forças da sociedade e direcioná-las para um único ponto: a nação, que é a única digna de receber o apoio incondicional de todos os seus cidadãos. Isso é fato. Porque nós temos hoje uma grande questão. Porque para a maioria das pessoas, a revolução da mentalidade e o progresso, ele é feito por quem preside. Esse não é o pensamento. O presidente, ele é só mais um apêndice de um grande sistema. O verdadeiro desenvolvimento, ele é feito a partir da mentalidade social, que é renovada, e através do trabalho, inclusive das camadas mais baixas, que é quem movimenta de verdade esse país. A mudança e o desenvolvimento, ele não pode ser feito pelas camadas mais altas, elas só coordenam. Quem faz o desenvolvimento acontecer é o trabalhador brasileiro, e é nas mãos deles que está a chave do desenvolvimento. Lá no executivo, nós temos de encontrar apoio, segurança, seja ela jurídica e social, e muita competência para gerir os recursos de forma correta e canalizar as forças para cada um dos pontos que precisamos.
E essa é a maior verdade. Jair Bolsonaro caiu, está inelegível. Você já parou para pensar, para a direita que surgiu no Brasil, quem seria o novo candidato? Pois é, não tem novo candidato. Para a esquerda brasileira, após Luiz Inácio Lula está com 75 anos, Lula está com 75 anos. Muito brevemente ele deve morrer ou deve ficar incapacitado de assumir um cargo político. Para a esquerda brasileira, após Luiz Inácio Lula da Silva não poder participar de eleições, vai ser quem que vai liderar os partidos políticos? A verdade é que não existe um único nome nesta república de bananas que possa canalizar as forças de todos os lados da população em torno do país, em torno de um só objetivo de desenvolvimento. O que eles fizeram foi canalizar a força, o trabalho e a vontade dos brasileiros para eles e para a sua adoração, para o seu endeusamento e para o seu pedestal, onde eles não podem ser questionados, onde eles são semideuses e onde eles tudo podem, pois eles têm o apoio popular mais fraudulento da história. Digo e repito, somente o imperador pode canalizar as forças da nação e direcioná-las ao desenvolvimento nacional. O sétimo motivo é sobre estabilidade constitucional. Bom, o Império do Brasil de 1822 a 1889, quando caiu, tem 67 anos de história. Nesses 67 anos de história, nós vivemos apenas uma única Constituição. Isso vai falar muito, ainda que não pareça. Isso fala da estabilidade constitucional. Apesar dos problemas de muitos que o Império enfrentou, apesar de todas as guerras, crises econômicas, mudanças de governo, governos provisórios, a Constituição sempre permaneceu a mesma, intocável como é. Já a República, em contrapartida, em seus 134 anos de história, é isso mesmo? Creio que sim, se não tiver eu vou confirmar aí, mas em seus 134 anos de história, ela teve 6 outras constituições. Isso vai falar muito sobre a instabilidade constitucional de um Brasil republicano que viveu diversos golpes, revoluções, crises econômicas e que a todo tempo de problema precisava mudar a Constituição. Quando se muda a Constituição, você abala toda a estrutura de um país, pois você vai ter de novo uma remessa de problemas para serem discutidos nas câmaras legislativas e também uma grande perda de tempo para fazer uma nova Constituição onde você promete que ela vai ser estável. Bom, Ulisses Guimarães também falou que poderíamos discordar da Constituição, mas descumpri-la jamais. No Brasil de hoje, ela é descumprida todos os dias pelos três poderes, que, segundo a mesma, são independentes e harmônicos entre si. E isso fala muito também, e provavelmente não vai demorar muito tempo para a gente ter uma nova Constituição, inclusive porque a gente passou por um momento de tensão agora, onde muita gente apontava um possível golpe no governo de Jair Bolsonaro, um novo golpe militar. Isso quer dizer que em 134 anos de história e 6 constituições nesse período, é uma média de pelo menos uma nova Constituição a cada 22 anos. Se a monarquia brasileira estivesse viva até hoje, ela teria, coincidentemente também, 134 anos. Isso equivaleria que no mesmo tempo de vida da República, em tese e em meios proporcionais, a monarquia teria 2 constituições. Bom, estabilidade constitucional não é algo que a República Brasileira tem moral para oferecer, inclusive pelos tantos golpes feitos, tanto militar quanto de Vargas, né? Então, mais um motivo aí para você ser monarquista. O 8º tópico, e já estamos quase terminando este vídeo, fala sobre um governo genuinamente democrático. Bom, acho que se você sabe um pouquinho da história do Brasil, uma das principais qualidades de Dom Pedro I, e que até os republicanos não podem negar, era a sua calmaria em questão da oposição. Ele era extremamente democrático. A liberdade de imprensa e a liberdade individual no Império do Brasil ela era praticamente assegurada. A única coisa que Dom Pedro II não gostava de jeito nenhum era que seu poder fosse contestado quando ele dava uma ordem. Mas aí é a questão da legitimidade do imperador. Bem, diferente da monarquia, a república não tem espaço de ser muito amiga da democracia, apesar de que consta nos autos da própria república de que ela é super democrática e sempre esteve ao lado do povo. Bom, a monarquia, que era um governo extremamente democrático, foi derrubado num golpe de um milico extremamente antidemocrático que não sabia ouvir um não e que causou muita instabilidade.
A república que se diz democrática exilou a família imperial até 1922, quando ela pôde voltar, e proibiu os monarquistas de se organizarem politicamente até 1889, quando a nova Constituição foi feita. E eu acho que eu também já falei sobre isso aqui. Isso fala muito porque nem na própria monarquia os republicanos eles eram proibidos de se organizarem. Dá para pesar na balança a grande diferença quando você tem um imperador, que hoje para muitas pessoas a volta da monarquia significa despotismo do imperador, que não é verdade. Uma pessoa que acredita nisso é uma pessoa completamente desinformada ou uma pessoa de muita má índole e que tem muito se beneficia demais da república, onde você tinha dentro do governo monárquico com o imperador, que hoje tem fama de ser absolutista, vários movimentos republicanos declarados que ameaçavam a todo momento a queda do trono. E Dom Pedro II sempre foi pacífico com essa galera. E você tem na nova república a extradição da família imperial, você tem a proibição dos monarquistas de se organizarem politicamente, você tem a perseguição, assassinato de pessoas que eram que apoiavam a monarquia, você tem a história da Guarda Negra, que também se denominada a Guarda da Princesa Isabel, que foi muito amada pelos escravos. A Guarda Negra, para quem não sabe, inclusive tem um vídeo lá no Instagram falando sobre isso, era um grupo de escravos libertos após a Lei Áurea, que se organizaram para defender a Princesa Isabel. Esse grupo era composto principalmente por negros ex-escravos que tinham sido libertos pela Lei Áurea da Princesa Isabel. Eles se comprometiam a defendê-la e a defender a monarquia até que custasse a sua vida. O que aconteceu de fato, porque o novo governo republicano se encarregou pessoalmente de oprimir essa galera, de proibir a capoeira, considerando ela crime no Brasil até um certo tempo atrás, perseguindo essa galera, assassinando, onde muitos negros, para não serem mortos, entraram para a marinha e se esconderam lá, sendo dissoluta a Guarda Negra após um certo tempo, com as perseguições dos republicanos. Ou seja, a monarquia ela é símbolo legítimo de democracia e de garantias constitucionais e políticas, coisa nunca vista na nossa república, que está repleta de ditadores despóticos e de pessoas sem compromisso nenhum, tanto com a opinião popular, tanto com as credibilidades democráticas. O nono motivo, e eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho mais, porque é algo mais subjetivo, é sobre o ceticismo político. Bom, você não vai ver ninguém prometendo por aí facilidades durante a monarquia, dizendo que se a monarquia for restaurada, o Brasil vai virar uma potência e tudo vai se resolver do dia para noite. Não, se essa pessoa falar isso, ela tá mentindo e ela é uma grande fraude. Mas a grande questão é que as promessas vãs, promessas que não podem ser cumpridas, e juramentos sem embasamento algum, está associado diretamente à República. Tanto a Lula, que tanto promete e nada faz, zera a fila do INSS, acabar com a pobreza, coisa que ele sabe e mente pro povo que ele não pode cumprir. Tanto o Juscelino Kubitschek, que prometeu 50 anos de desenvolvimento em 5, coisa impossível de se pensar. E nós vemos na República um imediatismo tamanho, onde a ordem do dia é mentir para a população, fazer promessas de desenvolvimento fácil, rápido e não cumprir nada. Encher a burra de dinheiro e meter o pé sem resolver nenhum problema de fato. Não. Nós monarquistas temos um ceticismo muito claro. É de que grandes problemas requerem grandes tempos para serem solucionados e de que grandes homens estejam à frente do governo para resolvê-los. A monarquia, ela tem tempo. Ela proporciona um grande período de tempo para resolver os problemas que o Brasil tanto precisa. Nós sabemos como é difícil, nós sabemos todas as dificuldades que iremos enfrentar, mas nós queremos de fato, e a história prova isso, de que as soluções para esses problemas só podem ser encontradas com um grande período de tempo e com pessoas capacitadas. A você que assiste esse vídeo, eu apresento duas opções. Ou iremos normalizar ditaduras como a militar ou como a de Vargas, e é inegável que a ditadura de Vargas trouxe um desenvolvimento que nenhum governo democrático pode proporcionar, a não ser na monarquia, ou você hoje vai se declarar monarquista. Você não pode acreditar que o governo atual e a oposição vão trabalhar em conjunto para desenvolver o país. Não, e já falando sobre isso. A oposição ela se alimenta dos erros e da desgraça do governo atual.
porque ela só pode ser eleita quando o governo atual fracassa. O fracasso do povo é o sucesso da oposição. Isso é fato. Somente ditaduras ou governos democráticos a longo prazo, como é a monarquia, podem proporcionar um verdadeiro desenvolvimento. Cabe a você escolher de qual lado você fica. E é algo muito sucinto de falar, porque em todo governo democrático de 4 ou 5 anos você não vai ver nada de desenvolvimento. E se você for ver dois governos que se seguem, quando a oposição chega ao poder, ela destrói tudo aquilo que o governo antigo tinha feito. Não interessa se é benéfico, não interessa se é algo novo ou não. Como a gente viu, Bolsa Família mudou o nome para Auxílio Brasil. Bom, o mérito do Bolsa Família era de Lula, e agora o Bolsonaro surge com um novo nome porque é mérito dele. Isso é o que a República proporciona. Ela proporciona fraude, mentira e sabotagem, porque a oposição se alimenta da desgraça do governo atual. Somente a monarquia, no seu longo prazo, com pessoas capacitadas, com o imperador à frente e um primeiro-ministro competente, não sendo ele analfabeto, não sendo um militar, sem propriedade alguma para fazer nada, sendo pessoas verdadeiramente capacitadas, com capacidade intelectual de resolver grandes problemas, pode trazer a longo prazo, com muito suor, muito sangue derramado e muita força empregada das camadas mais baixas da população, os trabalhadores brasileiros, é que o Brasil pode despontar no cenário mundial, longe do globalismo, sendo um país independente, com autonomia e desenvolvimento próprio no cenário mundial. O 10º motivo é sobre a história e sobre correlatividade histórica. O Brasil, ele é monarquista. Ponto. Se ele não é porque foi algo inorgânico, feito por um governo despótico que perseguiu, matou, assassinou e proibiu a família imperial de viver na sua terra natal. O Brasil, ele era monarquista. Todos sabem disso. Todos os historiadores sabem disso. Desde prostitutas, bicheiros, senhores de escravos, abolicionistas, todos eram monarquistas e a população majoritariamente era monarquista. Tudo isso foi apagado a ferro e fogo pelos governos republicanos que sabem tudo o que eles tinham a perder se a monarquia for restaurada. Eles sabem que o atual governo beneficia todas as corrupções, todas as facilidades, todo o emprego público fácil, todo o dinheiro fácil que eles recebem. Na monarquia seria um pouquinho mais difícil se o imperador se comprometer a realmente desenvolver o Brasil e colocar os pingos nos is. O Brasil, ele é monarquia. Ele nasceu monarquia, ele era monarquia e ele não é mais hoje por causa da destruição do pensamento monárquico no seio popular, feito pelo governo republicano, que por todos os meios que você pode imaginar, difamou, caluniou a monarquia. Inclusive no plebiscito, acho que de 1991, onde foi perguntado à população se eles preferiam a monarquia ou a república, houve muita fraude, muito privilégio na propaganda republicana e muita repreensão nos meios sociais à monarquia para que ela caísse no descrédito da população. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que após esse vídeo possa ter ficado claro. E se você não é monarquista, você tenha os olhos um pouquinho abertos sobre os problemas que temos a enfrentar. Eu espero estar aqui de novo no próximo vídeo e trazer mais conteúdos novos. Sigam nossas páginas no Instagram, Centro de Estudos Monarquista. Lá você pode encontrar memes, novos conteúdos e novos vídeos. Inclusive tem o vídeo da Guarda Negra lá, que eu já falei sobre isso. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.